Essa última música que eu vou tocar é uma música criada agora para o Festival Música Nova desse ano, que se chama 20.20. E ela foi criada, e eu quero que vocês acompanhem o processo de criação dessa música, que são 4 vozes de pianos ou 4 pianos, um saxofone alto e um violão acústico. E essas vozes de piano, elas criam uma textura, uma densidade que vai variando dos registros do piano, do grave para o médio, para o agudo, e esse balanço cria uma espécie de onda constante ao longo da música, que é contraposta por intervenções do saxofone e do violão acústico. Eu queria que vocês acompanhassem a gravação de cada uma dessas vozes de piano e depois a edição delas no computador, criando essa primeira camada de sons que a gente vai ter nessa música. Então vamos começar com uma primeira camada de pianos.
Agora eu vou gravar a segunda voz de piano. Se a primeira voz no piano estava no grave, na região bem grave do piano, e sem uma direcionalidade muito clara, com subidas e descidas erráticas, agora a segunda voz do piano vai ser utilizar a região média do teclado. Eu vou utilizar movimentos mais direcionados, descendentes e ascendentes, criando um contraste com as regiões graves que eu já gravei anteriormente. Então, eu vou ter um direcionamento maior agora no sentido das linhas melódicas que eu vou construir e que vão criar esse contraponto com a voz anteriormente gravada. Agora, depois que eu gravei o primeiro piano que tinha o grave, uma direcionalidade errática e um registro médio com mais linhas claras entre descendentes e ascendentes, agora eu vou gravar
uma região aguda, em que eu vou combinar as duas ideias, movimentos erráticos e também lineares, de descendência e ascendência. Essa vai ser a minha base para essa composição que eu estou fazendo, que se chama 20.20.
Agora, depois que a gente gravou essas 3 vozes de piano, que nós vamos sobrepor essas vozes e criar uma textura de registros, de grave, de médio e de agudo. Então, eu vou copiar esses módulos que eu gravei, que tem uma duração mais ou menos de 4 minutos cada um, e vou criar, a partir daí, ondas entre os registros grave, médio e agudo, de forma a criar uma modulação em torno de uma peça que eu quero que dure 15 minutos. Nessa duração total, eu vou ter a repetição desses módulos de 4 minutos, mais ou menos 3 ou 4 repetições de cada módulo, que eu vou editar agora no computador e vou criar, então, essa alternância entre os registros grave, médio e agudo. E nos próprios registros eu vou criar uma sobreposição fora de tempo entre os eventos que eu gravei anteriormente. Então, eu convido vocês a acompanhar agora a edição que eu vou fazer aqui no computador, no programa de edição musical no Pro Tools, essa edição em que eu vou combinar essas ondas e vou criar a geografia dessa música, que depois vai ser complementada pelo sax alto e pelo violão acústico. Então vamos ver como vai ficar. Essa é a região grave, em que eu vou trabalhar inicialmente com algumas repetições desse módulo para a gente obter uma densidade inicial que vai dar um pouco o caráter dessa música. Depois de 3 repetições que eu fiz agora aqui nessa região grave, eu vou começar a introduzir aos poucos a região média. A região média tem aquela direcionalidade entre linhas descendentes e linhas ascendentes. Eu também vou trabalhar com 3 repetições dessa onda. Agora eu vou acrescentar um pouco da região grave para a gente não perder totalmente a textura dela e a gente ter uma transição entre o registro do grave e do médio. Bom, agora eu tenho a região aguda, que está aqui, que eu estou manipulando. Essa região aguda, eu vou querer repetir ela em sequências mais abertas. Eu não quero que ela aconteça de uma forma muito linear. Então, para isso, eu vou sobrepor a ela as regiões médias e agora a região grave. Esse contraponto que eu estou criando entre regiões, a ideia é justamente a gente ter uma diversidade no timbre, sabe? Para a gente poder compor com a região aguda um certo contraponto de regiões. Então aqui eu tenho basicamente a duração que eu quero para a peça e eu quero terminar na região aguda. Então eu vou fazer mais uma repetição da região aguda, finalizando. Depois da gravação das 3 bases de piano, a gente vai agora gravar a participação do Emerson Boy no saxofone alto e do Henrique Trachtenberg no violão. Eles vão complementar essa música criando um contraponto com as bases de piano. Se a gente tinha nas bases de piano um andamento rápido, notas repetidas e densidades cheias nos registros do médio, do agudo e do grave, agora a gente vai ter um contraponto com o violão e o saxofone. Eles vão trazer um outro tempo para a música, uma outra intensidade de atuação, de sonoridade. A melodia, a voz do saxofone, eu, na minha memória, baseei numa frase que Villa-Lobos fez para o Quarteto Simbólico, que eu gosto muito, uma pequena frase, uma pequena célula dele, e que eu quero que o Emerson trabalhe ela repetitivamente durante essa peça, em ciclos. Vamos ver, Emerson, como é que é a frase?
Essa frase, então, esse para da da da, a gente vai repetir ao longo da peça, transpondo ela para o agudo, para o grave, com outras notas. Aí você pode escolher as notas que você quer fazer, só manter essa relação que a gente já tem de duas notas assim mais graves e três repetidas mais agudas. No violão, a gente vai trabalhar depois, o violão entra exatamente depois do saxofone, como se fosse um ciclo. Você vai entrar com uma frase de notas, primeiro ascendente e depois descendente, num ciclo ascendente, no ciclo depois descendente. Faz para mim um ciclo aí. Isso. E tudo bem tranquilo, porque a gente vai se contrapor ao andamento rápido que está o piano. Então a gente vai se contrapor a ele. Então a gente vai sempre buscar trabalhar cada nota no violão, suando ela até o fim, tom, tom, com bastante calma, para a gente ter como se fosse uma flutuação em cima da base de piano. Vamos fazer uma passada de ciclo só para a gente dar uma ensaiada? Vamos lá? Então vamos lá, Emerson. Ótimo, e sempre deixando uma suspensão no ar, que isso vai criando uma suspensão em relação aos pianos que vêm. E aí a gente vai transpondo. E aí, a cada 30 segundos, a gente vai entrando e fazendo esse ciclo e variando. Tá ok?